Olá a todos, chamo a todos bem-vindos a este novo vídeo do nosso canal, seguindo o nosso projeto deste ano, a Bíblia ao longo do ano. É muito bom ter você conosco. Vamos dar prosseguimento, agora passamos o mês de janeiro, entrando no mês de fevereiro, estamos no livro de Jó. Vamos juntos para mais 4 capítulos, Jó 13 a 16, iniciando, como sempre fazemos, com um breve resumo dos capítulos. No capítulo 13, Jó manifesta toda a sua insatisfação com os seus amigos. Ele chega a dizer para eles que seria melhor que ficassem calados e afirma que irá se defender diante de Deus. Jó os acusa de parcialidade e de dizerem perversidades em favor de Deus. Jó está certo de que será morto por Deus, mas que ainda assim se defenderá diante dele, requisitando que Deus mostre a ele quais foram suas transgressões. No entanto, Jó se sente culpado por pecados da mocidade e diz: pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Na sequência, temos o capítulo 14. O capítulo 14 é poético e tem até uma certa beleza, apesar de ser carregado de desesperança e amargor. Jó diz que o ser humano vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Ele faz uma comparação entre a árvore e o ser humano. Enquanto a árvore, mesmo cortada, voltará a brotar, e mesmo se suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. No entanto, se alguém morre, fica prostrado. E Jó questiona: o ser humano expira e vai para onde? Jó chega a dizer que Deus prevalece para sempre contra o ser humano. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe, são humilhados e ele não percebe. O ser humano sente as dores apenas de seu próprio corpo. No capítulo 15, ele passa a responder pela segunda vez a Jó. Assim como a resposta de Jó a seus amigos ganha contornos de críticas, ele faz também, não alisa Jó e o questiona: será que você é o primeiro homem que nasce? O que você sabe que nós também não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Ele expressa que nem os santos são confiáveis, muito menos o homem, que é abominável e corrupto e que bebe a iniquidade como água. Ao final do capítulo 15, ele procura ressaltar que o destino do ímpio não é nada auspicioso, que o ímpio não escapará das trevas e nem do fogo. E finalmente chegamos ao último capítulo de hoje, capítulo 16. Jó responde à fala de Elifaz, dizendo que seus amigos são todos consoladores que só aumentam seu sofrimento. Ele também diz que se eles estivessem em seu lugar, ele poderia fazer o mesmo para eles, que não os consolaria. Jó vai dizer que seu rosto está vermelho de tanto chorar, e que sobre as suas pálpebras vaga a sombra da morte. Embora na sua visão não haja violência em suas mãos e seja pura sua oração. Jó diz que está cercado de zombadores e que seus olhos são obrigados a contemplar suas provocações. Este é o breve resumo dos capítulos de hoje.
Passamos então para o ponto 2, questões e dúvidas que podem surgir. Primeira delas, Jó diz que seus amigos devem calar a boca. O que motiva Jó a fazer tal desabafo? À medida que nós vamos prosseguindo na narrativa de Jó, nós percebemos como Jó está aumentando o seu sofrimento, o sofrimento de Jó está aumentando. Por isso, ele desabafa. Ele desabafa porque a teologia dos amigos de Jó é uma teologia fraca, que não consola. Se você sofre é porque você peca, ou porque você pecou, ou porque você não tem fé. Eles quase chegam a dizer isso. Quando na realidade nós percebemos que o sofrimento no mundo vai muito além disso. Que nós sofremos as consequências do pecado, é verdade, mas não necessariamente apenas dos pecados que nós cometemos. Porque nós vivemos em um mundo caído em pecado. Questão 2. Por que Jó acusa seus amigos de parcialidade? Basicamente porque eles se colocam como defensores de Deus. Então Jó se vê sozinho, Jó não vê ninguém ao seu lado e por isso ele acusa os seus amigos de serem parciais. Claro, alguém poderia dizer, mas eles estão defendendo Deus e eles estão corretos. Mas na verdade, em primeiro lugar, Deus não precisa de defesa. E em segundo lugar, quem disse que eles de fato estão falando palavras que Deus aprova? Questão 3. Por que Jó diz que deseja ter seus pecados apontados por Deus? Porque ele diz que Deus está o castigando por pecados de sua mocidade. Então, de certo modo, parece que das duas uma. Ou Jó, ele quer realmente ter contato com a sua acusação para que ele possa se defender, ou Jó está dizendo, Deus não tem pecados para apontar a respeito de mim, a não ser aqueles pecados que eu cometi quando eu era mais moço, sabe? Então, de certo modo, parece que Jó entra numa certa contradição se for essa segunda possibilidade, né, de Jó questionar Deus, por que o Senhor não aponta os meus pecados? Eu não tenho pecados. Porque se ele fala que ele está sofrendo por pecados de mocidade, então ele tem pecados. A verdade é que nós não sabemos que pecados seriam esses, os pecados de Jó da mocidade. E nós sabemos pela leitura do início do livro de Jó, que Jó era um homem tão temente a Deus que ele chegava a realizar sacrifícios em favor de seus filhos, sem sequer saber se seus filhos tivessem pecado ou não. Ele realizava sacrifícios. Então, nós podemos imaginar que Jó estivesse de fato querendo se defender, e por isso ele quer uma acusação mais específica. Questão 4. Por que, na visão de Jó, as árvores têm uma vantagem sobre os seres humanos? Isso é dito lá no capítulo 14, lá no versículo 8, quando ele diz assim, se as suas raízes envelhecem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta nova. Então é isso, né? Uma planta, às vezes a gente vai pegar uma parte dela, uma semente, vai colocar em outro vaso e vai brotar novamente. E Jó faz uma comparação de que a vida humana não é assim. Mas Jó não está tendo uma visão para o porvir, né? Jó está vendo apenas a vida nua e crua neste mundo. Então, neste âmbito, de fato, é assim. Nós não visualizamos alguém brotar novamente em uma nova vida nesse mundo. Por isso, a visão de Jó é uma visão que está limitada a esta vida e a este mundo, e por isso ele questiona a Deus com relação às árvores brotarem novamente e o ser humano não brotar. Questão 5. O fato de Jó questionar que o ser humano expira e vai para onde é prova suficiente de que Jó não acreditava na ressurreição. Se nós lermos todo o livro de Jó, nós veremos que nós não podemos cravar isso, porque vai ter outros momentos que ele vai manifestar uma esperança.
Então, Jó está fazendo um desabafo, é um trecho que ele está fazendo aquela comparação com a árvore, e nesse sentido, ele não sabe para onde o ser humano vai. No final das contas, se nós pensarmos racionalmente, cientificamente, nós também não sabemos. Nós dizemos céu, nós falamos em inferno, porque é isso que nós temos com base na leitura bíblica. Mas nós não conhecemos nem céu nem inferno, nós não sabemos exatamente como será lá, apesar de algumas indicações na Bíblia sobre sofrimento no inferno e sobre não termos mais sofrimentos no céu. Questão 6. O que Jó quer dizer quando menciona que os seres humanos apenas sentem suas próprias dores e seus filhos recebem honras ou são humilhados e ele não percebe? Basicamente tem duas interpretações aqui, né? Cada um só sente o que vive, é a primeira interpretação, e uma segunda que Jó estaria se referindo a ter filhos, mas não acompanhar o crescimento pleno deles, devido, claro, à morte. Então, de fato, às vezes um pai vai viver bastante, vai morrer até depois do que seus filhos, né? Mas muitas vezes os pais vão morrer antes. Então, eles até acompanharão seus filhos até uma determinada idade, mas não verão o desfecho final da vida dos seus filhos, porque eles já estarão mortos. É mais ou menos o que Jó está se referindo aqui. Questão 7. Diz que o homem é abominável. Será que Elifaz está tentando dizer o mesmo acerca de Jó? E a resposta é sim. Sempre quando a gente pensa, será que os amigos de Jó estão acusando ele de algo? Sim, estão acusando. Porque é desse modo que estes primeiros amigos vão falar com Jó. Questão 8. Por que Elifaz menciona o ímpio ao final do capítulo 15? Será que Elifaz trata Jó como tal? Sim. Para Elifaz, Jó é ímpio. Por isso ele está sofrendo. Ele ainda tem uma chance. Se ele se arrepender, se ele se voltar para Deus, Deus vai aliviar o seu sofrimento. Ou então ele vai morrer em paz. Mas a verdade é que todos os amigos de Jó, pelo menos esses primeiros 3 amigos, eles vão tratar Jó como um ímpio, como alguém que está sofrendo porque merece sofrer. E a gente percebe como isso é difícil, né? Como isso não consola Jó. Como isso não explica a situação de Jó. E como isso volta e meia é feito pelas pessoas diante de alguém que sofre. Por isso a questão 9 é uma questão muito importante. Questão 9 diz assim: o que é empatia? Os amigos de Jó são empáticos com ele? Por que temos dificuldades em sermos empáticos com o nosso próximo? E aí nós percebemos que empatia é a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender do modo como ela apreende. E aí nós percebemos que os amigos de Jó não têm empatia. Eles não se identificam com Jó porque eles estão numa posição superior a Jó. Se Jó sofre é porque ele merece, porque ele pecou, porque ele é ímpio. Se eles não estão sofrendo é porque eles não pecaram. Eles não mereceram sofrimento e por isso não sofrem. Eles não sentem o que Jó sente. Eles não desejam o que Jó deseja. Eles não apreendem como Jó apreende. E aqui está o maior problema do relacionamento entre Jó e estes 3 personagens. Eles não têm empatia por Jó. E aqui reside o maior problema de muitas pessoas ao lidar com o sofrimento alheio. Não há empatia. E o sofrimento alheio, muitas vezes, vai acontecer devido a pecados de alguém que cometeu. Mas vai resolver e vai consolar. Eu chegar e falar para essa pessoa: você está sofrendo porque você merece. Porque você fez isso, você fez aquilo. Então você está pagando, está comendo o que plantou. Aproveita. Beba esse cálice do sofrimento. E boa viagem.
Não é assim que a gente lida com o próximo. Não é assim que a gente lida com alguém em sofrimento. E não é assim que Deus lida conosco, apesar dessa percepção de Jó em meio ao seu sofrimento. Questão 10, última questão. A oração de Jó, de fato, era uma oração pura? É uma difícil questão. Mas o que nós podemos dizer é que Jó, além de ser um homem que, conforme o próprio Deus disse a respeito dele no início, ele era um homem íntegro, Jó não omite nada e diz tudo o que sente. As suas insatisfações, as suas discordâncias com o fato dele estar sendo maltratado por seus amigos, questionamentos que ele lança a Deus, ele não omite, ele fala tudo o que sente. E diante de Deus, é preciso dizer isso, ressaltar isso. Nós não podemos esconder nada de Deus. Por isso, se nós sentimos alguma insatisfação, se nós temos algum questionamento sem resposta, se nós temos até mesmo alguma insatisfação com relação a Deus, isso precisa ser colocado em oração. Porque Deus conhece o nosso coração, conhece tudo aquilo que acontece conosco. Quando nós queremos esconder algo de Deus, não, mas isso eu não posso falar com Deus porque eu não posso questionar a Deus. A gente sabe que no final das contas, o barro ou o pote de barro não vai perguntar ao oleiro por que você me fez. Tudo bem, existe este texto, mas Deus quer nos ouvir. Deus quer saber quais são as nossas insatisfações, quais são os nossos pedidos, quais são os nossos sofrimentos. Ele é o nosso Pai. Por isso precisamos sim abrir o nosso coração para Deus em nossas orações. E aí chegamos à última parte, os aspectos teológicos de Jó, capítulos 13, 14, 15 e 16. Na sessão de hoje, as diferenças de opiniões acerca do sofrimento de Jó parecem se acirrar. Ele continua se defendendo de Deus e de seus amigos, afirmando que não merecia sofrer tudo aquilo que estava sofrendo, enquanto que seus amigos permanecem questionando sua defesa, afirmando que todo ser humano é abominável pecador. Nesta sessão, a empatia e a maneira de lidarmos com o próximo em sofrimento parece ser um ponto a destacarmos. O que fazer diante de alguém que perdeu um ente querido? O que fazer diante de alguém que foi diagnosticado com câncer terminal? Como consolar um casal que perdeu o filho bebê? São questões que volta e meia queremos fugir, mas que uma hora ou outra nós teremos que encarar. E aí, o que você falará? Para alguém que perdeu um ente querido, falará aquelas frases clássicas? Não, mas descansou. Mas todos irão morrer. Para alguém que foi diagnosticado com câncer terminal, mas também você não se cuidava, você não fazia exercícios físicos, não cuidava da sua alimentação. Será assim? Não fazia exames prévios? Será assim que nós iremos tratar? Como nós iremos consolar um casal que perdeu um filho bebê? Mas vocês não cuidaram bem, não levaram ao médico quando deveria levar. Será que algumas dessas frases, algumas dessas palavras terá o poder de consolar alguém em sofrimento? A grande questão que nós precisamos resolver diante do sofrimento é como podemos ser empáticos com alguém que sofre. E talvez a principal saída esteja em observar Jesus. Podemos observar o que Jesus fez
em nosso favor e saber que Ele sempre foi e sempre será muito maior do que nós, mas que Ele desce, Ele vem ao mundo, Ele encarna, Ele vem ao nosso nível, Ele não fica com os amigos de Jó numa posição superior, acusando, apontando o dedo, mas Ele sente o que nós sentimos, Ele vem ao nosso encontro. E ser empático é isso. É estar no mesmo nível, é não questionar, é não apontar para as causas de um problema, porque, venhamos e convenhamos, alguém que está sofrendo as consequências de um pecado já sabe disso, não precisa ser relembrado. E o que nós podemos fazer é estarmos juntos, é estar ao lado. Apontar para aquele que sofreu em nosso lugar e que não nos deixa sofrer sozinhos, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Espero que este vídeo tenha feito sentido para você. Continue seguindo a Bíblia ao longo do ano. Amanhã teremos mais 4 capítulos do livro de Jó. E espero que você fique na paz do Senhor. Até a próxima.